Avant-Garde Mercedes-Benz AMG GTS. Vou ver esse vídeo sexta-feira. Nossa senhora. Ou eu vejo agora? Não, vou ver sexta-feira. Vou ver sexta-feira. Sexta-feira é o caralho, eu vou ver agora. Então, nos últimos 100 anos, nós vimos lançamentos de produtos em diversos segmentos cuja fórmula original eram tão boas que o próprio produto acabava sendo confundido com o conceito do segmento onde ele trabalha. Eu estou falando aqui de produtos como a Coca-Cola, o Boeing 737 e o Porsche 911. São produtos cuja a fórmula original ela permaneceu basicamente inalterada. Obrigado pelos 7 meses, irmão. Tamo junto. Passados-se todas essas décadas. Bom, é claro que a gente viu a Pepsi e a Airbus fazendo tentativas, às vezes até bem-sucedidas, de tentar roubar, destronar o trono da concorrência, mas no caso do 911, bom, o 900... mano, eu vou pegar e vou falar a real pra vocês, hein, mano. Cara, dos carros hoje atuais, mais bonito que eu vejo é o 911. 911 reina há muitas décadas, sem grandes ameaças ao trono. Mas os tempos de paz no reino de Stuttgart estão ameaçados. Isso porque nós temos o lançamento de uma alemã de um verdadeiro concorrente. Este carro. Puta que pariu! O Mercedes AMG GT. Um dos meus preferidos. Então nesse vídeo nós vamos dissecar os detalhes e ver se o Mercedes AMG GT é realmente uma nova ameaça para o longínquo reinado do Porsche 911. Tá bom. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, considere agora se inscrever no canal e ativa as notificações. Se você gosta de conteúdos exclusivos, assim como esse Mercedes AMG GT com cor de quindim. E não esquece de deixar a curtida para ajudar a subir esse vídeo. Que cor linda, viu? E vem com a gente. Sou Gui, na Vanguard. Acelera aí, acelera. Bom, então enquanto o 911 tem aquela configuração inalterável, linda, de motor traseiro, o que é Porra, realmente, cara, eu não sei, mano, é muito bonita. É verdade que esse vídeo tá bombando? Cala a boca. Ao mesmo tempo é uma bênção e uma maldição. É bonito, é bonito. A linhagem real do AMG GT é um pouquinho de... Gleidson! Obrigado. Inclusive, manos, isso aqui eu preciso mostrar pra vocês. Puta que parola! Olha isso aqui. Paito Motors. Muri Black, obrigado por ter se tornado membro, mano. Olha isso aqui que tá vendendo, meu truta. Nanda Pereira deu dinheiro R$1. Fala. Aruan VC vai ser explodido se entrar na Mercedes. Mano. É uma Porsche 911 Turbo S. Adultes deu dinheiro R$1. Que cara mentiroso, mas relaxa, amanhã na minha live eu mostro quem tá querendo ferias rolando no chão de rir. Ah lá. Produzido e montado pela Unique Concept não sei o que, tipo assim, é como se fosse um Brabus da vida, um... Nossa, olha isso aqui, mano. 4.300.000. Que isso. E, além disso, GT3 RS 992. Começaram as entregas do GT3 RS 992, mano. Olha como é que é. Que coisa linda. Porra. É a versão acima que o Renato tava querendo comprar, mano. É lindo. Vai. Diferente. Ele é o terceiro da linha sucessória. A gente teve os seus antecessores, a magnífica Mercedes... Nossa. McLaren. SLR McLaren e a SLR... Puta que pariu! Essa é a AMG, que nós já temos vídeo aqui no canal. Essa é... Cara, esse é o meu carro, mano. A SLR...
Meu carro dos sonhos, cara. Dos sonhos. Como eu amo esse carro, viado. Essa é a AMG, que nós já temos vídeo aqui Nossa no canal. Essa é uma linhagem de cupês esportivos leves e a AMG GT tenta aprimorar Então, características. só não tinha que ter as portas pra cima, viado. Não tão assim vantajosas, mas a gente precisa lembrar aqui também que a SLR McLaren e a SLS AMG eram carros muito mais potentes que a AMG GT, Muito. mas não tinham assim a mesma precisão necessária para afrontar o reinado de Stuttgart. Então a AMG GT continua com a fórmula da SLS AMG, com um motor central dianteiro, uma transmissão traseira unida por um túnel, com um cardan de fibra de carbono, um chassi feito de um space frame feito de alumínio, mas também com alguns componentes feitos em magnésio aqui na dianteira. No final, o que eles estavam procurando é, ainda assim, mais alívio de peso. A gente está falando de Downforce. 100 quilos a mais do que o 911 aqui, por volta lá dos 1.600 quilos. A gente está falando de um centro de gravidade extremamente baixo. O motor tem cárter seco, eu vou explicar isso daqui a pouco. Não sei o que é isso. E também uma distribuição entre os eixos mais traseiro, muito parecido com o 911, ali de 47,53. Muito interessante. Então, é uma evolução, de fato, aqui da SLS Eu não curti AMG. muito essa roda, não, mas vai. A roupagem é completamente nova, então vamos começar dando uma olhada ali na dianteira e mostrar as deliciosas linhas desse carro. Então, de maneira geral, a GT continua com as linhas arredondadas, né? Com os faróis meio que integrados Tem e muita fluidos diferença da entre os GT pra painéis. GTR, né, mano? A gente tem essa frente extremamente baixa, até eu fico alto do lado desse carro, né? Por isso que eu já estou começando aqui agachado. Olha a linha de frente desse carro, é super baixa. A gente já tem aqui aquele spoiler integrado dos modelos AMGs da época, aqui depois de 2015, né? Muito típico. Depois uma grade em 3D com a estrela da Mercedes Viado, se eu tenho um carro desse aí, mano, nossa senhora, eu acordo todo dia e eu... bem grande. Aqui no caso, Feliz, pelo carro velho. ser amarelo, né? A gente tem essas peças pintadas em black piano ou simplesmente preto brilhante, certo? As entradas que a gente tem aqui laterais são para os radiadores dos water coolers e refrigeração da transmissão também, né, desse motor, que a gente já explicou na minha Mercedes C63. É basicamente o mesmo sistema com algumas dimensões um pouquinho diferentes. Depois, por último, A roda é chama para lembrar mais a atenção SLS aqui na dianteira 300? é esse conjunto óptico, onde a gente tem essa sobrancelha de LEDs e a gente tem um sistema de LED inteligente da AMG. LED Só quem já High dirigiu Performance. esses carros de noite, né, com o sistema ativo de iluminação, entende, né, a complexidade, a beleza e a modernidade, né, a tecnologia que causa, pica. né, a impressão do funcionamento desse conjunto óptico, né? Super complexo, Adrian tem alguns módulos Trader aqui deu dinheiros e é o show à parte, BRLR Fala, né, Adrian! uma 2,20 joia aqui centavos. exposta Joca, irmão. na parte dianteira Boa do noite, carro. Aruan. Reage Depois, a casas lógico, de a gente luxo, por precisa favor. falar Verdade, preciso ir lá atrás disso, desse viu? capô dianteiro que está terminando longe, é gigantesco. Pois, continuando ainda na gigantesca frente desse carro, né, a gente tem esse capô maravilhoso, tão grande que ele é. A gente ainda tem aqui, que nem na SLS e outros modelos Mercedes, essas grades aqui superiores, né? E aqui, curiosamente, a gente tem um formato que parece uma escama de peixe ou escama de cobra, no formato da grelha, né? Esse lado é apenas um duto de escoamento, o outro lado a gente tem a captação lá do ar-condicionado, certo? Do motor de recirculação da cabine, né? Tá. Mas ao lado a gente vê todos esses vincos, essas formas mais fluídas aqui, que se repetem em outros modelos da AMG Tiago também. da Silva Frei mas- deu dinheiro R$1. Fala, Thiago! Aruan já sabe sua fantasia da festa do Renato? Nem sei se eu Você vou. vai ver a paródia É isso. nosso quadro Caçadores? Nem sei se eu vou. Depois aqui na lateral, a gente ainda na dianteira, né? A gente continua com B8 grades biturbo. da parte lateral, agora aqui no paralama, com essas duas aletas. No meio a gente está escrito aqui V8 biturbo, certo? O M178 que tem aqui na frente, que a gente vai falar mais para o meio do vídeo. E aqui na frente nós temos a roda dianteira. Dentro dela eu tenho um sistema de aço, certo? São freios
de aço carbono aqui são parecidos com os que a gente vê em outros modelos da MGs, mas no caso aqui a gente tem um bicomposto com cubo separado, certo? Mas ainda assim a pista é de 390 milímetros. Tinha um opcional de fibra de carbono, que era também de série nos modelos GTR, por exemplo. Esse daqui é uma GTS. Depois a gente ainda tem a mesma pinça de 6 pistões, né? Sistema gigantesco. Ralar dessa roda, hein? Para você chegar e trazer esse sistema para o limite, eu não vi nem em autódromo isso acontecer. De tão eficiente e de tanta massa que nós temos aqui nesse freio. Depois a gente está falando também das rodas forjadas da MG, com esse estilo. Que é isso aqui no meio? Que é isso aqui? Estilo meio de floco de neve. E, aparentemente, parece Erro aqui na edição, hein? que a gente está falando de um sistema de cubo rápido. Mas, na verdade, isso aqui é só uma calota, que é feita de metal também. Existe uma porca aqui. E a gente, retirando essa capa, a gente revela os 5 parafusos normais de roda desse carro. Por fim, calçando... Inclusive, os ladrão adoram essa porra dessa calota aí, né? Porque eles roubam sempre. Inclusive a minha, né? Na época que eu tinha, toda hora ela roubava. Aqui, o eixo dianteiro, nós temos pneus muito apropriados para esse tipo de carro. A gente está falando de um 265-35-19 da Michelin no modelo Pilot Sport 4S. Certo? Entrega o desempenho necessário que a gente precisa para um carro deste calibre. Mas pneus, medidas variáveis, fabricantes, Ele não vai mandar um pneu store aqui agora, vai? modelos são dos mais variados possíveis. E você só encontra isso todos num único lugar. Não é possível. Já que na segunda metade desse carro, o meio é mais ou menos aqui, a gente tem o habitáculo, essa linda caída que a gente tem aqui na traseira, que eu já vou mostrar. E a gente revela uma das principais características desse carro que se perdeu em relação ao SLS. Esse carro ele não tem mais as portas de asa de gaivota, é uma porta de cupê Isso é muito lindo. normal. Caralho, isso é muito lindo, viado. Certo? Aqui, para perder um pouquinho de peso e a complexidade, né, do que a gente tinha lá na SLS. É mais fácil fabricar um carro com portas normais. Depois a gente precisa falar da parte de estrutura desse carro. Existe esse chassi de Space Frame e a maior parte da complexidade que a gente tem está aqui nessa parte traseira, que abriga aqui ao mesmo tempo um sanduíche de transmissão, suspensão, tanque de combustível e a própria estrutura do carro, né? E os caras fizeram um trabalho muito elegante, muito bonito. E a gente percebe também a questão de proporções desse carro, né? A gente tem essa linha de cintura mais parruda, esse carro, um pouco mais arredondada que a SLS. Lá era um pouco mais quadrada, mais vincada. Aqui ela tem um caimento muito mais elegante. Embaixo a gente tem esse vinco que dá um músculo aqui para o carro, só na parte de baixo. E a gente percebe também a pequena proporção dos vidros em relação ao restante do carro, né? Me lembra muito as linhas do Camaro, né? Que tem um vidrinho bem pequeno. E aqui a gente segue um padrão parecido. Aston Martins também seguem padrões muito parecidos. E isso dá essa força para a parte do aspecto externo desse carro. Mas o melhor do aspecto externo desse carro é lá dentro. Tá aqui, ó. Atrás? Bom, a gente tem essa transição da lateral do teto do carro e a traseira do carro. Mano, eu não consigo imaginar quanto deva custar uma lanterna traseira dessa AMG, mano. Porque deve ser muito caro. Uma forma única, fluida e arredondada e... Eu preciso falar isso. Fala. Ok. Se a gente tirasse essa asa, que nesse caso aqui Ia ficar uma bosta. é uma asa opcional e firme, né, rígida. Originalmente esse carro ele ainda tem um spoiler aqui Mas é uma merda. ativo na parte traseira, dá até para acionar por um botão lá dentro da cabine. Se a gente remover essa asa, o que a gente vai ver, na verdade, Uma panameira. é a forma muito elegante de um projeto extremamente brasileiro, que é o Volkswagen SP2. Né? Esse carro, quando foi lançado, principalmente nessa cor no salão, o primeiro impacto que você teve, que eu tive ao observar esse carro lá no salão, era isso. Isso era uma traseira de SP2. Num Mercedes,
Bom, curioso. Mas é claro, isso não é um problema, porque o 911 também tem o seu design baseado em um Volkswagen. Então, nada mal para essa disputa Nada mal. de nobres, né? Tendo a mesma origem real. Farol é 30 mil? Vamos continuar aqui, vai. Vai. Bom, a placa ela foi deslocada aqui para a parte de baixo aqui do para-choque e isso permitiu eles também botarem esse logo da Mercedes, né? Bonito. Bem no meio, bem nesse final de caída aqui, que dá Nossa todo Senhora. esse charme para essa traseira. Os faróis são de LED, a gente tem duas barras aqui, e integrados no meio da barra a gente tem os pequenos LEDs do pisca. Isso aqui é muito interessante também em termos de funcionamento, e quando você vê isso aqui à noite, né? O carro aqui tem uma imponência, né? As próprias lanternas também seguem essa linha da carroceria, unindo os três painéis numa mesma curvatura, que nem a gente tinha lá na SLS. Né? A gente está falando aqui de um modelo S, então eu tenho aqui as ponteiras de escapamento separadas, únicas. Existem modelos da MG Câmerazinha. GT-R, por exemplo, que une as duas numa uma única central. Particularmente eu prefiro desse jeito. Eu também. E por fim, mais um spoiler no estilo A das MGs, né? A gente também tem isso De Aruan. integrado aqui num para-choque, num parte final, que nesse carro está em preto fosco, né? Vamos fazer o seguinte, Gui. Vamos entrar lá dentro. Mas a gente também tinha Vamos opcional entrar. carbono em alguns carros. Por fim, esconde-se ali uma luz de ré também, No meio. na parte bem de baixo. Por fim também, a gente consegue observar aqui no carro, olhando, as taludas rodas traseiras com pneus de 911, 295, 3019. Né? Muito interessante. 30-20. Vamos dar uma olhada nesse acesso aqui, que é bem interessante também. Nada mal. Bom, a tampa é bem longa, ela vai lá quase no meio do carro, né? E esse carro tem esse caimento de traseira que acaba limitando um pouco do espaço que você tem aqui no porta-malas. Mas tudo é possível quando você está buscando essas formas. E perceba, tipo assim, que o carro realmente é muito baixo, tá? Porque o Gui, eu acho que ele não tem nem 1,65 de altura, tá? Eternas desse carro, principalmente na traseira. Espaço de porta-malas é uma Luizão coisa secundária. King deu dinheiro Luizão! BRLR Obrigado 10 pelo dólares donate, e meu irmão. Tamo 90 junto, centavos. nós. Deu meia-noite, Parabéns pra mim. você, meu truta. Assistindo É um nóis, bravo meu coração mano. Parabéns pra vermelho. você, muitos anos de vida, Luizão. Porra! Se a gente comparar o espaço que a gente tem aqui em relação ao 911, Tá caindo a MG aqui essa GT bomba. ganha de maneiras gerais. O 911 tem 2 compartimentos, a gente tem lá 4 lugares no 911, que dá um pouco de espaço, uma espécie de prateleira. Aqui não, aqui é tudo concentrado na parte traseira. Ainda há pouco espaço, a gente vê uma briga que a gente tem aqui na própria estrutura do carro, né? Entre o que eu falei da suspensão, o tanque de combustível e o próprio frame desse carro e a transmissão que está mais ou menos aqui embaixo, né? Mas ainda assim a gente tem bastante espaço, existe também uma elegante cortina aqui, Ó. uma espécie de divisória entre os dois compartimentos. Tá bom. A parte que você consegue acessar só abrindo a tampa e a parte que você consegue acessar lá por dentro do carro. Por fim também a gente percebe uma barra de fibra de carbono Essa fazendo barra a é pica. amarração da parte traseira estrutural desse carro, aqui toda exposta, né? Assim como a gente vê em alguns modelos GTs do 911 e de Caymans também. Muito elegante. Nada mal. Muito elegante mesmo. Esse carro não possui step, a gente não está falando de uma quinta roda. Isso aí é run flat. Tudo que é fornecido nesse carro, que também não possui pneus run flats, Aí é fodeu, então. um kit De primeiro socorro. e um compressor e um reparo rápido para pneus para você injetar. Em situações de emergência, né? Se cortar o pneu não vai fazer nada, vai ter que parar e chamar o guincho, né? Fudeu. E esse é o único compartimento que a gente tem livre desse carro aqui. Do outro lado a gente tem só o espaço de um subwoofer. Dale. Muito curioso, raso, mas legal também. Vamos dar uma olhada no interior. Vamos, Já vamos. acessando aqui, que nem eu falei, o carro não possui mais as portas gaivota, a gente tem uma porta de cupê simples, mas várias coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, essa concavidade que nós temos aqui no painel de porta, que dá bastante apoio para braço, né? Você meio Alcântara. que começa a avançar aqui na própria lataria do carro. O Gui pegando e falando, a gente vai saber a pronúncia certa, se é Alcantara ou Alcântara. Você mesmo, o tua massa, muito interessante isso. A gente tem um sistema de som Burmeister, que é comum de Pica. MGs,
Aqui a gente tem também um mix nesse interior de alcantara, couro mais Alcantara, não é Alcântara. liso, né, tipo de napa, preto e as costuras em amarelo, que combinam muito com a cor do carro também. Né? Uma combinação muito clássica, amarelo com preto. No acesso da porta eu tenho um símbolo da MG com o acabamento em fibra de carbono também. E o que mais chama a atenção está aqui. A preocupação de distribuição de peso em relação ao centro de gravidade desse carro também está na questão de localização dos ocupantes. Então, a gente tem o assoalho do carro aqui e eu tenho mais ou menos isso daqui de estrutura do carro que começa a subir. Então, no final, isso faz com que o seu traseiro fique bastante no chão, quase raspando no asfalto. E isso é legal, porque a parte sensorial de feedback do carro começa a ficar mais esportiva, né? E muito curioso. Depois, a gente tem aqui os bancos da MG Coupé, que são esses bancos muito elegantes também, com alcantara. E esses apoios de quadril e apoio de coxa, com um sistema de ajuste pneumático. E esses bancos são polêmicos. Eu já falei isso no vídeo da minha C63, que tem uma versão desse banco para o sedã. E aqui é um pouco de preto ou branco, ame ou deixe, né? Se você não encaixar nesse banco, e ele tem uma particularidade, você acaba não aproveitando o restante da experiência desse carro, né? Eu explico melhor. O acesso é super fácil, né? Por a gente ter uma porta mais convencional, sem ter um assoalho muito longo. Mas a questão do banco, e isso não sou só eu falando, é um feedback que eu tenho de vários clientes de AMGs, que tanto GTs e GLC e C63, que alguns se adaptaram muito bem a esse banco e o problema está aqui, no espaço que você tem para o quadril e na altura desse apoio lateral, que ele é muito firme. Dependendo do ângulo que você entra nesse banco, por exemplo, esse seria o ângulo ideal para a gente dirigir, onde a gente não tem o apoio do quadril empurrando o ombro para cima, né? Isso acaba dando gente que tem dor de ombro, eu já passei por isso, né? E isso tira um pouquinho a gente daquela posição um pouco mais esportiva da gente inclinar um pouco mais esse banco, né? Quando a gente faz assim, também tá de a posição começa a ficar um pouco incômoda, né? Que a gente tira, o banco começa a te suportar por cima e a gente perde o apoio de baixo. Depois, ele é um banco duro. Ele é um banco bem duro, ele é bem firme e você... tem gente que não entra. Caras com mais massa... O Renato não entra. Acabam não gostando desse banco. Só que aqui na GT é só esse banco. Claro que a gente tem uma versão ainda mais esportiva, totalmente de carbono, sem esse ajuste. O Renato não entra. Mas, enfim, é um dos pontos polêmicos desse carro. Eu já achei minha posição. Deixa eu voltar para ela e continuar a falar do interior. Bom, se você passou pelo teste de vestimenta da MG GT, se você conseguiu vestir ela, você pode apreciar... Moisés Augusto deu dinheiros BRL. Salve, Moisés! Obrigado pelo donate, centavos. meu irmão. Fala com nós. Minha namorada chegou, vou indo, não me dá bem lágrimas de alegria. Vai lá, capeta. Esse interior excepcional em termos de qualidade de material, de complexidades e de beleza, de formas extremamente... Olha isso, que absurdo. Arredondadas, anatômicas, orgânicas, né? Um mix de fibra de carbono, preto brilhante, alcantara, couro, costuras, tudo muito preto brilhante e cromado ao mesmo tempo, né? E eu sei que à primeira vista a gente tem muita informação, que muita coisa acontecendo, mas é simples depois que a gente começa a separar os setores aqui do carro. Vamos começar primeiro pelo console central, com um compartimento. Em cima dele a gente tem esse logo em alto relevo da MG, né? Porsches também tem coisas muito parecidas aqui nesse apoia-braço, que não é um apoia-braço. Veja que o compartimento na verdade está para a parte traseira do braço, né? E abrindo aqui a gente tem, curiosamente, a mesma coisa que a gente viu lá na SLS, né? A chave, o mecanismo da chave, ele está escondido aqui. Eu não tenho nada perto do volante ou do painel aqui. A chave, na verdade, ela entraria aqui. Claro que esse carro tem um sistema de partida automática aqui no botão. Você não precisa ficar abrindo aqui para botar a chave. E aqui também tem algumas entradas para a parte de multimídia, USBs e o
compartimento do cartão SD. Tá. Depois, ainda aqui, continuando essa parte de ergonomia do carro, a gente tem a manopla do câmbio, né? A gente engatar a ré, tirar o parque, aqui ó, numa posição mais longe do carro, né? Não é muito ergonômico isso daqui para você ficar Mas manobrando o carro e você põe a ré, põe o D, tá numa posição não muito ergonômica, eu diria assim. Depois a parte de multimídia desse carro, a gente tem aquele sistema duplo, tanto com uma roda, né, com esses norte, sul, leste, oeste também, né, para fazer o comando da multimídia, bússola, um clique, mas também existe a questão do touch, se você preferir fazer movimentos mais fluidos, absurdo, e tem um feedback aqui de vibração, né, muito gostoso desse sistema aqui para controlar só a parte de multimídia. E aí aqui na parte central a gente tem dividido várias funções desse carro de configuração que são independentes, todos nesses botões redondos, né? E com esse relevo aqui, isso aqui é muito bonito. Muito lindo. Vamos ver mais de perto. Vamos. Então do lado do direito eu tenho o controle de volume e também para a gente ligar a multimídia do carro. Tá. Eu tenho uma questão aqui de trocas manuais do câmbio, parecido com o que a gente tem na Ferrari. Aliás, esse câmbio é o mesmo da Ferrari 458, 488. O mesmo câmbio Getrag, que nós já temos muito conteúdos aqui no canal. Sabia não. Dessa transmissão. Depois um botão só para desligar ou ligar o sistema de start-stop. Tá. E aqui um sistema para controlar as válvulas do escapamento e deixar o carro bem mais alto ou civilizado. Desse outro lado aqui eu tenho dois settings para a parte de suspensão dos amortecedores adaptativos. Tá. Eu tenho aqui um botão para desligar o controle de tração. O Renato adora esse botão. Entrar no modo esportivo, que permite algum tipo de slip da traseira com o diferencial controlado eletronicamente, que faz conjunto com essa transmissão, diga-se de passagem, já mostramos isso aqui no canal. Aqui nós temos o botão para ligar e desligar o motor, com essa luz vermelha, né, bem contrastante chamativa, com o restante da iluminação. E ali em cima os modos de condução. Mais CSS amarela, mais né, dos Race. outros botões. E aqui um modo para a gente fazer a seleção dos modos de controle desse carro. Então, se eu der ignição, eu consigo passar pelos mesmos modos que eu já mostrei lá na Mercedes e de qualquer MG. Então a gente tem modo conforto, modo esportivo plus, modo race. Ou corrida e modo individual. Tudo isso daí adapta vários sistemas desse carro e a gente tem uma ilustração muito interessante aqui mostrando esses diferentes pontos, a cor muda, e sistemas do carro quando a gente entra aqui na parte de configuração individual, né? Então agora eu tenho o highlight aqui, eu tenho o motor e a transmissão, então o motor e a transmissão do carro em laranjas. Depois eu quero mudar só a suspensão, ele muda para a parte de suspensão. Mas esse carro pegando fogo seria lindo. Só no sistema de suspensão do carro. Mano, tá falando pra caralho, mano. Que hora nós vai acelerar, pelo amor de Deus? O sistema de clima, multimídia integrada, enfim. Aqui embaixo os sistemas de controle, o sistema de climatização. Aqui nós temos esses 4 difusores de ar arredondados, né? Bem esportivos, bem italiano, eu diria, na verdade, né? Italianos que adoram esse tipo de formato para os difusores. Bonito. A gente tem fechamentos manuais aqui. Por fim, aqui em cima também tem algumas coisas interessantes. Okay. Aqui nesse carro a gente tem o opcional de um teto translúcido de vidro, mas sem a abertura que a gente teria do tipo de um teto solar. Tá. E aqui também esconde alguns botões, né? Por exemplo, o botão de aquecimento do banco. A gente tem eles aqui escondidos. Um botão para fazer o acionamento da asa, que aqui está desligada nesse carro por causa daquele opcional daquela asa de fibra de carbono que está lá. E o sistema do estacionamento, né? Aquela coisa que fica irritante, você não sabe onde está o botão, bom, ele está aqui em cima, né? Mas isso é também comum em alguns... O pisca-alerta também tá aí em cima, pai? Os outros carros, Ferrari também, foi bastante botão aqui em cima. Muito curioso. Aqui no caso de um carro que está com o Dynamic Pack, a gente tem esse volante em Alcantara ou Alcântara. Não, porra, não ou, você tem que me falar a verdade. Se você preferir assim, com base quadrada, com esse aplique em um cromado e os botões aqui de troca de marcha também, muito parecidos da maioria dos modelos de volante dos veículos AMG de hoje em dia, né? Muito elegantes, e a gente tem toda essa curvatura aqui também dessa parte de baixo aqui, de um dos aros, muito interessante. Costura amarela, acompanhando o restante da costura aqui na parte do painel do carro, e isso também combina com toda a parte
de... Eu quero ver a aceleração, pelo amor de A gente Deus. tem o velocímetro, vai até 360 por hora. Ah, vai. E o fundo, dá para perceber, levemente é de fibra de carbono. Pica. Desse lado nós temos alguns avisos dos sistemas agora que a gente consegue... Cadê? Eu quero mais, eu quero mais. E um indicador de tempo, que é desse... Vamos mais, acelera. Uma alteração aqui só da... Válvula do escapamento aberta, a gente aperta o botão. Nossa, que foda. Nossa. Pá, 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 pá. Vamos falar dele. M178. Bom, a gente não tem as portas gaivotas da SLS, mas a gente ainda continua com esse capozão. Vamos dar uma olhada. Ó, o capô. Isso aqui é um espetáculo à parte. Por quê? É grande, né? Tamanho do bicho. Posição normal Eita porra! e posição de serviço. Fala sério. O cara tem uns 2 metros de altura agora. Então toma. 2,5? Tá bom. Quase 3. E aqui no capô, ele não é só grande, tem várias coisas legais aqui. A gente percebe, por exemplo, aquele duto de escoamento de água aqui dessas grelhas que estão aqui na parte superior. Lá a gente tem a captação do ar-condicionado, né, da parte de ventilação de cabine. Aqui, eu tenho, se você não percebe, aqui tem um logo aí. O capô parece do tamanho da minha cama também, viado. Isso aqui é um túnel. Caralho! Uma captação ali na frente, que vai encontrar com uma outra parte aqui da parte dianteira desse carro, que é basicamente para fornecer um fluxo de ar que vai sair aqui e vai encontrar as turbinas. E aqui a gente, com esse escudo, que está bem em cima das turbinas, a gente percebe o quão recuado para a parte central do motor está aqui. O motor do carro está mais ou menos aqui, ó, daqui para cá. Mas é melhor eu mostrar com uma visão diferente para você. Tá. Então tá aqui. Esse é Nossa o senhora, minha Nossa Senhora da Aparecida. M178, Coisa que é linda. basicamente um motor V8 biturbo com as turbinas concentradas na parte central. Então a admissão está vindo pela parte lateral e a gente tem esse V quente ou Hot V, né? Que é clássico Hot aqui dos V. modelos V8 de basicamente todas as montadoras. São 4 litros de deslocamento e aqui a gente está na MG GTS, que tem as turbinas menores. Existe um paralelo que é traçado nessa família de motores M177 e M178 com aquele 4 cilindros Oi. da MG Jota deu dinheiro A45. R$1. Aruan Cádia Platin não faz mais? Ai, Jota, eu já expliquei um monte de vezes, mano. Pera aí, mano. Porra, pera aí. É que ele falou de um carro aqui em específico que... Pera aí, Jota, calma aí. Com aquele 4 cilindros da MG, motores M177 e M178 com aquele 4 cilindros da MG A45, né? Dizem que muitos dos sistemas aqui, esse aqui seria basicamente o dobro daquele outro motor, mas existem peculiaridades aqui que são da família mesmo. A grande diferença que a gente tem aqui nós vai voltar, em Jota, relação ao de pouquinho em 911 pouquinho, são 2 cilindros a mais. Mas o site ainda não tá também pronto. a gente tem um sistema de cárter seco que permite com que o M178 seja montado ainda mais embaixo e baixar o centro de gravidade do carro, dar uma dinâmica melhor linda, hein? de condução. Mas lembrando também que o 911 possui um motor boxer, que possui o centro de gravidade ainda mais para baixo, ainda. sim, em relação a esse V8, né? Mas enfim, eles tiraram a parte da lubrificação e reposicionaram aqui na parte debaixo dessa capa que a gente tem aqui, né, na frente. O motor ele termina aqui mais ou menos, ó. O cabeçote está terminando aqui. Todo esse restante é o resto. A gente tem os filtros de ar aqui, a O restante é o resto, Guilherme. parte da admissão. O reservatório de óleo está aqui embaixo dessa tampa. Eu acho a capa muito bonita. E a gente também tem aqui na frente aquela captação que eu falei que está passando por dentro do capô, certo? Depois a gente percebe o quão largo esse carro, essa dianteira, como ela foi avantajada, né? E de tão larga, nessa parte dianteira, na parte estrutural do carro, a gente tem
alguns componentes de magnésio para diminuir essa inércia, né? Que está longe do centro de rotação do carro, diminuir essa massa. Então, o que a gente vai encontrar aqui são materiais mais leves, mais plástico. Mano, eu quero ver a hora que você vai acelerar ela, pelo amor de Deus. Bom, voltando ao que eu tava falando no início do vídeo, como é que fica essa questão do Game of Thrones de Stuttgart? Quem é o reino? 911 o AGT? Quem que vai ganhar essa briga? Irmão, que carro, velho. Pensa num carro nervoso, cara. Pensa num negócio nervoso, mano. E de certa forma muito equilibrado. Vamos começar por onde? Vamos começar falando da suspensão, talvez? Bom, a gente tá falando aqui de uma mistura de brutalidade com um nível de precisão muito interessante. Eu posso traçar um paralelo aqui com a minha própria C63, que também tá com uma suspensão AMG, 2 níveis, com a mesma roda, com o mesmo pneu, e aqui é tudo muito mais macio. Isso porque parte eu tenho menor, o que a gente sente é muito menos rolagem de carroceria, então o carro não tem que fazer muitas correções nesse sentido aqui, no sentido de roll ou de rolagem, né? Roll. E mesmo no setting mais duro da suspensão. Então eu tenho uma diferença muito grande entre esses dois carros. Mesmo com os buracos também de São Paulo. Depois a gente pode falar da transmissão. Peraí. Transmissão é a mesma transmissão que a gente viu lá na SL. Vamos lá. Que carro brutal, mano. Que carro brutal, bro. É a mesma transmissão da SL, mas a gente tá falando aqui de uma atualização na parte de gestão eletrônica, tá? Cara, o carro é muito bruto, mano. Foda. Deixou o Guilherme sem palavras. Deixou o Gui da Vanguard sem palavras. Pera aí. Então, um ponto que muitos donos de SLS, por exemplo, reclamavam, né? Estão completamente transformados e resolvidos aqui, já na GT. Depois a gente pode falar de resposta de motor. A gente está falando da modelo S, que tem aquelas turbinas menores. A entrega de boost é basicamente instantânea. A gente tem um delayzinho de 1 segundo para a turbina pegar. E aqui eu já estou um pouco acostumado, que é na verdade o mesmo motor que eu tenho lá na C63. E aqui a gente acaba tendo essa enchida rápida, né? A risada do Gui, mano. Aqui se comparado, eu acho que com Carrera S, que tem turbinas intermediárias, aqui a litragem faz o trabalho, não adianta. E esse estralo, mano. E esse estralo, bro. Vai botar no Dino? O jeito que ele ri é muito engraçado. Máquina, mano. Depois vamos falar o que esse carro tá fazendo aqui na Vanguard. Na verdade, esse carro entrou porque ele está à venda hoje no portfólio da Vertex. Eu já falei da Vertex Motors aqui no canal. É uma... Deixa eu ver. Vertex Motors. Quanto que tá? 790 mil? Ô, louco! Puta que pariu, uma Ferrari 458, 3 milhões e 100. Vixe! Ah, é 2016 esse aqui. Ó. Audi e-tron, Ferrari Califórnia. Nossa, CLA 45 chegou, olha. Cheguei a me arrepiar aqui agora. Mustang Mach-E. Olha, 0 km. Bonita, hein, mano. Tem a 45? Duvido. Olha. Só tem um. Vai. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. Jesus amado. 14 mil km.
que pariu. Vai. Parceira, e a Vertex não é uma loja de carros, mas sim uma consultoria automotiva, que ajuda na parte de você achar o seu carro dentro do budget que você está procurando, inclusive fazer a prospecção no mercado, e também ajuda... Sua chance de comprar, tô indo. Nos casos dos clientes que já são da Agora. Vertex, a fazer a revenda do carro, que é o caso desse carro aqui. Esse carro entrou, só um momento. Só um momento. Esse carro ele entra para fazer essa consultoria, fazer o pente fino na parte técnica, na parte de estrutura. A parte de manutenção é feita pela Vanguard, pelos laudos que a gente faz aqui de pré-compra, que seria um laudo de pré-venda talvez. E também Carro durante foda. esse laudo a gente levantou alguns pontos desse carro que agora estão sendo resolvidos. A gente está, na verdade, no meio do serviço. Eu não terminei esse serviço ainda. E em cima ainda eu joguei a parte do nosso mapa, como uma cereja do bolo de um serviço um pouco mais complexo que a gente fez, que traz esse carro para um nível de manutenção perfeito para a questão de quilometragem do que ele já rodou e os problemas frequentes que a gente tem nessa plataforma, que são poucos, na verdade. Né? Tá vendo? Poucos. E é esse tipo de transparência que tá um dos pilares ali de trabalho. Pera aí, Só um minuto. E é esse tipo de transparência que o pessoal da Vertex tem como um dos pilares aí para prestar essa consultoria. Carro bonito, e, viado. Por fim, eu preciso dizer, além da parte da adrenalina que vem dirigindo esse carro, e esse é um daqueles carros que, ao mesmo tempo que te entrega muito desempenho, muita patada, né? É um carro que é a parte... entrega uma experiência boa, porque te dá uma precisão muito boa, dá uma confiança na tocada que a gente não encontra em todos os carros. E eu preciso dizer aqui o veredito final. Que é? Qual que é o veredito? Dessa briga, eu acho que vocês já perceberam isso, né? Eu sou fã da MG GT. Filha da puta! Seriamente fazer uma proposta para esse carro, que também compete com um 992 Carreira em termos de posicionamento de preço Puta! hoje no mercado. E entre os dois, definitivamente a GTS. A gente tem outras versões desse carro, a gente tem SR. Acho que deve ter outra ainda. GTC, a gente tem GTR, GTR Black Series, mas pra mim aqui tá o equilíbrio perfeito. Eu botaria um intake da Eventure, eu botaria umas turbinas para pegar um pouquinho mais de alta, principalmente ali entre 4 e 7 mil. E quem sabe a gente não já não lança esse vídeo com esse carro vendido. Olha lá, ó. Olha lá. Ele que vendeu a C63. Vende a C63, vambora! Vamos! Ele não aguenta, ele não aguenta, ele não aguenta. Ai meu Deus, que maneira 911. Bom, Calma. Se Tô você calmo. tem um 992, a gente gosta muito de 992. Aliás, é o carro que a gente mais gravou aqui no canal. E fica a nossa sugestão venda e compre uma MG GT. para você dar uma olhada no vídeo do estágio 3 de 992 Carreira que nós postamos aqui no canal, que literalmente com aquele setup a gente tomaria pau aqui na GT. Mas é tudo feito pela Vanguard, não tem problema. Todo mundo do mesmo time. Ah, olha isso, mano. Ah, mano. Deixa eu trocar essas turbinas desse. Aí já não dá. Então é isso, senhores. Esse foi o vídeo da MG GT, uma das minhas preferidas. Objetivo de vida, talvez, daqui a alguns anos, quando a gente pegar aquela baixa do mercado. Né? É exatamente isso que eu tô esperando também. Ô Guerreiro, ô Gui. Mano,
É por isso que vocês ficam toda hora, aí carro novo. Mano, eu já falei, eu não vou pagar, desculpa, mano. Eu não achei meu dinheiro no lixo, tá ligado? Eu não vou pagar 250 mil numa A45, acha? Tá louco? Eu com certeza, procurando esse carro, vou dar uma consultoria lá com o pessoal da Vertex para eles acharem na configuração que mais me agrada em termos de setup, cores, e passando também pela nossa revisão lá na Vanguard para fazer o pente fino da manutenção, para saber que a gente não está comprando nenhuma bomba. Não esquece de acompanhar o pessoal lá da Vertex, em Vertex_Motors no Instagram. Exatamente, Charles, porque se eu não esperar a baixa, eu vou comprar um Celta agora. Não esquece de se inscrever no clube. Se for 0 km ainda, 2020 hoje, aí custa 90 mil reais. De membros da Vanguard, se possível, vamos postar uma parte mais técnica só para o pessoal do clube de membros, explicando como funciona um remap nessa central. Não esquece de usar o cupom da Vanguard, o cupom Nada Mal, lá no site da pneustore.com.br. Não se esquece de se inscrever aqui no canal no YouTube se você ainda não é inscrito. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard. É a Vanguard. Dali. Cara. É bom, né? É bom, né? Pode falar. É bom pra caralho. É bom. É isso, eu falei, mano. Falei.